se quer. Mas eu sou tão bonzinho, sou tão honesto. Eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso e aquilo. Eu me considero justo. Não. Não há nenhum justo. Isaías fala que as nossas boas ações, obrigado, hein? Diante de Deus, são como um trapo de imundícia. São como uns panos de ferida. Então, não há justo, nenhum sequer. E não há. Não há justo, nenhum sequer. E não há ninguém que entenda o 11. As pessoas, infelizmente, não conseguem entender e compreender essa mensagem. Tem muitas pessoas que não conseguem entender a mensagem da cruz. A gente está diante de uma sociedade aonde estão correndo atrás do vento. Você já viu alguém correr atrás do vento? Ela nunca vai pegar o vento. Ela corre, corre, corre e ela não pega o vento. Assim está uma sociedade onde há pessoas, sempre tem gerações e gerações de pessoas que elas estão apenas olhando até onde elas conseguem ver. Elas olham apenas para os seus bens materiais. Elas olham apenas para esta terra, pensando que é somente aqui. Nós não conseguimos ver além da curva, mas Deus, Ele consegue ver além da curva. Aleluia. Nossa visão é limitada. E há pessoas que não conseguem entender o reino dos céus. Estava comentando hoje que tem pessoas que, para se achegar a Deus, se achega pelo amor. Que maravilha se chegar a Deus pelo amor. Mas tem pessoas que vai se achegar a Deus pela dor. Quando está na dor tremenda, no sofrimento terrível, é que ela vai se lembrar que há um Deus. Então, felizes, que alegria é aqueles que chegam, que entendem a mensagem da cruz pelo amor. E Romanos 3:23 fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Se você encontrar alguém falar que não tem pecado, a pessoa está lá dizendo: eu não tenho pecado. Igual como um cidadão aí falou: eu sou a alma mais justa deste país. Eu sou quase igual a Jesus Cristo. Está errado. Ele é um pecador como nós. Todos nós somos pecadores. Aqui está a palavra para confirmar. A palavra de Deus, inspirada por Deus. Porque todos, no plural, todos pecaram, são pecadores. E destituídos estão da glória de Deus. O homem se encontra-se afastado de Deus. Por quê? Porque lá em Romanos 6:23 fala, a parte A: porque o salário do pecado é a morte. mas o dom grande de Deus é a vida eterna. Quem trabalha recebe o seu salário ali sofrido no final do mês. É verdade. Quem é aposentado tem ali o seu salário. Com a inflação, os preços subindo a cada dia, não dá um salário. Se for um salário pequeno, vive no aperto. Então, quem é trabalhador, quem é aposentado, tem o seu salário em dinheiro. Feliz aqueles que têm um salário grande, mas quem tem um salário pequeno vive nas calculadoras, nas contas. E aqui, essa parte A do versículo fala o salário do pecador. Qual é este salário do pecador? O salário do pecador é a morte.
a terrível morte. Tão dolorosa que é. A morte, ela não brinca. Não adianta ter os melhores médicos. Não adianta estar no melhor hospital. Não adianta cuidar da saúde com mínimos detalhes. A morte, ela chega para o pecador. Temos exemplo de um homem que ele cuidava da sua saúde impecável. Todo ano exames, tudo ok. Sua saúde 100%. Ele subiu no forro de sua casa, caiu, bateu a cabeça, morreu. Um homem com a saúde invejável. O que aconteceu com este homem? Pecador, a morte veio. Este homem, a sua saúde tão impecável, seus órgãos tão ali cheios de saúde que não foram enterrados junto com ele. A morte veio para ele. Ele foi enterrado, mas seus órgãos foram tirados e colocados em outras pessoas. Então, o salário do pecador é certo. Pode ter o dinheiro que for, os melhores médicos, dono do banco, se eu não me engano, Santander. Tinha dinheiro que não sabia o que fazer, mas não conseguia comprar o ar. Então, é pecador. Como nós lemos, todos são pecadores. Não existe rico, pobre, negro, branco, adulto, criança, adolescente. É certo aí as crianças que ainda não têm entendimento, mas todos são pecadores. E diante dessa mensagem, a qual nós entendemos que somos pecadores, ou tem alguém aqui nessa noite, levante a mão, que não tem pecado? Tamara levantou, muito bem. Acho que só foi ela. Porque a criança ela ainda não tem um discernimento, ela está ali ensinada. Uma criança, ela tem a sua mente ali, ela está absorvendo, ela está aprendendo. Quando ela vai crescendo, que ela vai se tornando desobediente ao Senhor Deus. Então, todos nós aqui concordamos que somos pecadores. Somos falhos, somos fracos. É verdade. E agora, o que será? Nós temos visto as pessoas sofrer por causa da consequência do pecado. Se o ser humano sofre, é por causa da consequência do pecado. Ah, mas pecado, o que é pecado? O pecado é a desobediência a Deus. Deus, ele deixou os mandamentos para o homem obedecer. Mas o homem insistiu em desobedecer ao Senhor Deus. Nós insistimos em andar pelos nossos próprios caminhos e não andar nos caminhos do Senhor Deus. Tomamos nossas decisões por nós mesmos. Glória a Deus. Porque quando nós tomamos uma decisão sem consultar ao nosso Deus, Aleluia. nós não conseguimos saber o que vai acontecer amanhã. Mas Deus sabe. Quando nós tomamos decisões por nós mesmos, nós quebramos a cara. Porque queremos do nosso jeito. Como é que nós é pecador? Queremos uma coisa do nosso jeito, nós não sabemos de nada. Não somos nada. E ainda tem indivíduos usando a fé para querer exigir de Deus. Meu Deus, eu determino isso. Senhor Deus, eu quero isso. Meu Deus, eu quero isso. Chora. Obrigando Deus me dar. Querendo obrigar Deus, não é assim. Quem somos nós para exigirmos algo para a nossa vontade de Deus? Nós temos que dizer:
Senhor Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Aleluia. A vontade de Jesus não era de morrer na cruz? O que foi que ele falou? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas seja como tu queres, Senhor. Que seja feita a tua vontade. Ele nos ensinou a orar assim. Que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então, o pecado é isso. Quando nós desobedecemos a Deus, estamos cometendo pecado. E agora, se o salário do pecado é a morte, o que é que nós precisamos fazer? Existem dois tipos de morte. A morte física, a qual nós conhecemos e deparamos com ela quando vemos algum ente querido morrer. E a morte espiritual, quando o ser humano está vivo aqui em carne, mas ele está morto espiritualmente, ele não tem mais uma comunhão com Deus. Como tinha Adão no início, que conversava com Deus, e aquela comunhão foi quebrada por conta da desobediência, a qual ele desobedeceu a Deus comendo daquele fruto proibido. Deus falou que no dia que ele comesse ele morreria. E assim, nós descendentes de Adão, somos pecadores e enfrentamos essa luta dentro de nós, o nosso eu, querendo controlar, não querendo deixar que Deus seja o nosso guia. Então, o salário ele traz essa morte espiritual, o salário do pecado. O pecado traz essa morte espiritual e essa morte física. Mas em Romanos 6:23, a parte B fala: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Existe essa vida eterna, a qual Jesus dá. O único que pode dar a vida eterna para nós miseráveis pecadores se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, a qual morreu em nosso lugar. Morreu ali naquela cruz. E antes dele morrer naquela cruz, ele sofreu. Não foi só ali naquela cruz que ele sofreu. Ali no jardim de Getsemane, Jesus chegou a suar gotas de sangue, angustiado. Quando o estresse é extremo, quando ele está ali emocionalmente abatido, ali Jesus estava passando por aquela aflição, orando a Deus. Aleluia! E ali ele chegou a suar gotas de sangue. Então, esse é o nosso Jesus. Ele sofreu em nosso lugar. Ele morreu. Mas não parou por aí. A morte não venceu Jesus. Jesus, ele foi até o inferno. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele foi até a morte e tomou o agrilhão da morte e matou a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Glória a Deus. Ele vive e reina para todo sempre. Se você quiser, pode ir lá no túmulo de Jesus, que está vazio. Não há restos mortais de Jesus. Não há nem um pedacinho de osso lá. Pois ele ressuscitou em carne e osso. Aleluia. Provando que ele é Deus. E é ele a quem nós adoramos nessa noite. E é ele, e somente ele, para ele, toda honra e toda glória. Aleluia, Deus. E é só ele que nos dá esse direito de ser filhos de Deus e a vida eterna. Oh, glória. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Romanos 5 e 8. Então, não há como medir o amor de Deus por nós. É Deus em primeiro lugar e acabou.
Deus tem que estar em primeiro lugar em sua vida. Não se amargure por coisas pequenas. É verdade, Deus. Não se deixe vencer por coisas pequenas, pois a revolta do nosso inimigo é porque Jesus conquistou a vitória para nós ali naquela cruz, o direito dessa eternidade com Deus, a qual jamais Ele vai ter novamente. Então, para nós não existe fim, existe uma eternidade nos céus para com Deus, isto garantida por Jesus Cristo. Em Romanos 10, 9 e 10 está escrito: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas a gente pregou tudo isso porque é preciso fazer. É preciso fazer alguma coisa? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Precisamos com a nossa boca confessar a Jesus. Eu fico muito triste quando tem pessoas que estão dizendo não para Jesus. As pessoas estão lá, a morte batendo na porta, e elas não querem confessar Jesus com a boca. Existem pessoas assim, infelizmente. Tem classe de pessoas que não acreditam em Deus. Se essas pessoas não acreditam em Deus, é porque Deus existe. Então é preciso aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Senta aqui, mano. Ah, mas eu aceitei Jesus desde que eu nasci. Assim que as pessoas falam. Ah, desde criancinha, eu já aceitei. Não. Criancinha não tem muito entendimento. É depois de grande que nós precisamos aceitar Jesus com a boca. É o novo nascimento, ali como Jesus falou para Nicodemos. É necessário nascer de novo da água e do Espírito. E essa é a maior alegria que nós podemos ter na nossa vida. Nenhuma outra alegria chega perto do momento quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ali há imediatamente um novo nascimento, nosso nome é escrito no livro da vida e nos tornamos filhos de Deus. Deixamos de ser criaturas para ser filhos de Deus, porque há um ditado popular que todo mundo é filho de Deus. Não, Deus ele criou, o Pai é o que gera. Então através de Jesus nós nos tornamos filhos por adoção, conforme lá em 1 João 11. João 1:11, mas a todos quanto receber, deu-lhe o poder de seres feitos filhos de Deus. Então, nós aqui que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós só temos a todos os dias acordar alegres, felizes. É interessante que quem segue a Cristo, a Jesus, pode estar na peia, lá na prova, mas ele está alegre. Não é tirado dele a alegria, porque a alegria dele não é neste mundo. A alegria dele não é nos bens materiais. O vazio do seu coração já não existe mais, porque é preenchido por Jesus Cristo. Então, ele pode estar sendo humilhado, esculachado, esculambado, ele pode estar passando as maiores dificuldades,
mas ele está alegre, porque o seu coração está em Deus. Então, a saber, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então existe essa salvação para aqueles que creem que Deus o ressuscitou, Jesus dos mortos. Aleluia. Então somos salvos da ira vindoura. Somos salvos de tudo o que é ruim, da pior ruindade que existe. A pior ruindade que existe é o inferno. E aonde fica o inferno? É uma vida sem Jesus. Então Jesus, ele nos salva do inferno. E o que mais quem falou de Jesus, quem mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus. E muitos pregadores temem falar, querem pregar apenas rosas, mas pregam os espinhos também. Então, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, se aqui nessa noite todos já aceitaram Jesus, essa palavra é maravilhosa, fortalece a nossa fé. E se alguém ainda não aceitou Jesus, não confessou com a boca, nessa noite, você está recebendo esse convite para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqui, nesta data, dia 23 de agosto de 2024. Se você ouviu esta palavra, entendeu e compreende que Jesus é o seu Senhor, o Filho de Deus, e quer receber Ele, confessar Ele aqui com a boca diante dos homens e crer que Deus ressuscitou dos mortos, levante suas mãos. Levante uma de suas mãos. Então que Deus abençoe a todos. Que essa mensagem maravilhosa do Senhor Deus venha germinar fé e frutos em nossas vidas. Então que Deus abençoe a igreja do Senhor. Eu convido o nosso evangelista Raí com a última oração e seus anúncios. Aleluia. É dessa forma, meus irmãos. Quem entendeu essa palavra? Levanta a mão. Diz assim, irmão, eu entendi. Interessante é que Deus fala bem detalhadinho, irmãos, que é para a gente não ficar desapercebido. Chega naquele dia, como ele falou, ele disse assim, no dia 23 de agosto. Pois é, no dia 23 de agosto, como ele falou, Deus também registrou esse culto aqui hoje. No dia 23 de agosto, de noite, naquele lugar, lá na Água Boa. Aí alguém vai dizer assim, aonde foi, Senhor? Aí Deus vai dizer, foi lá na Água Boa, no dia do apelo que ele fez. E é dessa forma. A Bíblia diz, meus irmãos, que inferno existe. E o céu também. O inferno não foi feito para o homem, para o ser humano. Diz a Bíblia que foi feito para Satanás e seus anjos. Mas por causa da rebeldia do homem, Deus achou também em lançá-los junto com Satanás, para todo sempre. Alguns dizem assim, não, irmão, o inferno é aqui, aonde a gente passa. O inferno é neste mundo. Meu irmão, se o inferno fosse neste mundo, era muito maravilhoso então o inferno. Porque o mundo é bom. Tem gente que diz, acaba não, mundão. Porque é bom. Mas só que depois deste inferno que você diz que é aqui, que não é, ainda vai ter o inferno. Se a gente já vive sofrendo, meus irmãos, pelejando, e ainda se deparar com a vida eterna, principalmente longe de Deus, vai ser terrível. A nossa vida aqui, irmão Jonas, é só até 80 anos. A Bíblia diz que por sua robustez eles duram mais, mas aí é só canseira. Então, nesta noite, como a palavra falou, confesse Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor.
Não apenas como seu Salvador, mas como seu Senhor também. Fazer o que o seu Senhor quer. Aleluia, nós já estamos partindo quase para o fim. Se entregue, meu irmão. Se entregue, minha irmã. Não vá uma vida eterna longe de Jesus, não. Ele te ama, Ele tem lugar para você. Ainda há lugar. Ainda tem lugar. A mesa está preparada para você. A cadeira está lá te esperando. A mesa está no ponto para você. Lá Jesus está te esperando. E aí, você vai perder esse banquete? Não. Mas vamos para lá. Vamos obedecer ao Senhor para ir para lá. Amém, meus irmãos? Agradeço aí o pastor Carlos Henrique, o bispo Carlos Henrique. Estamos devendo, viu, igreja?